Pessoal do YouTube, aqui é Paulo Roberto I, o primeiro youtuber de Campos do Jordão. E vocês já sabem que inscrevendo-se nesse canal, vocês estão concorrendo a um final de semana sem qualquer despesa na cidade de Campos do Jordão, que é a cidade mais alta do Brasil e também é de melhor qualidade climática do planeta. E nesse vídeo eu quero trazer uma pessoa que faz e fez história dentro da sociedade. É uma homenagem. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se agora, eu te peço. E também ative as notificações, o sininho, para que você receba novos vídeos assim que forem postados. Vamos ver agora o que tem a nos contar esse nosso convidado. Ele é Estes Mauro Silingardi. Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, a presença do seu Mauro aqui. É uma pessoa de uma experiência muito grande, que trabalhou nos primórdios do que hoje é a Bolsa de Valores de São Paulo e também a do Rio de Janeiro. E também conheceu com profundidade o mercado de futuros. Eu acredito que algumas pessoas foram predestinadas para realizar algumas coisas importantes na sociedade. Eu também acho. Né? Eu tenho... Que bom. Eu acho que, sabe, porque o senhor estava na hora certa, no lugar certo, e o senhor hoje se sente gratificado de ter feito esse algo, de ter vivido, contribuído. Né? Eu tive a sorte de começar a trabalhar num grupo muito bom. Essa empresa era do grupo Rockefeller. Era uma das... Sim. Eu trabalhei muitos anos com um dos primos dele, o Nelson Rockefeller, da família dele. E eu comecei como office boy. Eles tinham 2 pessoas no Brasil, eu fui a terceira. Era o presidente que veio para cá, que era o americano, chamava-se Richard Aldrich. Era ele, uma secretária, eu acho que ela era polonesa, Wanda Duchinska. Eu também tive uma experiência semelhante. Eu trabalhei na empresa Saturnia, talvez você deve ter conhecido, era a única empresa de baterias no Brasil. Né? E eu trabalhei com os alemães, Hans Alexander von User, Hans Gummersbach e Claudio Roberto Reichheimer. Né? E aprendi muito. Eu com 17 anos eu ocupava uma posição dentro de um setor. Eu era a terceira pessoa com 17 anos dentro de um setor da Saturnia. Até algum tempo atrás, parece que se trabalhava em termos financeiros só em benefício de corporações, né? Isso, eu tenho uma experiência nessa direção, né? E hoje em dia já tem pessoas como essa pessoa que eu falei para o senhor, o professor Marcos Trombetta, que é uma pessoa que trabalha em benefício de pessoas físicas, né? Ou seria mais ou menos isso que se fazia para corporações, hoje ele procura fazer para pessoas físicas. E eu me sinto em dívida comigo mesmo, porque eu gostaria de ter aprendido melhor, né? Eu tive inúmeras oportunidades, como por exemplo a de ser proprietário de uma empresa que hoje é a primeira no país, que inclusive ela trabalhava para a Bolsa de Valores, a empresa Heating and Cooling, engenharia térmica. Ela fazia o sistema central de ar-condicionado da Bolsa de Valores, né? Mas eu não soube aproveitar isso, eu não tinha essa orientação administrativa, financeira, né, para poder enriquecer, porque na realidade o enriquecer ele é algo normal, um crescimento normal, né? Ou seja, a lei do universo é do crescimento. Todas as coisas, as plantas, né, elas crescem, tudo é dado em abundância. A terra, por exemplo, é uma terra em abundância, né? Agora, eu queria que o senhor me dissesse em relação a esse momento de as pessoas físicas poderem aprender de uma forma mais simplificada, digamos assim, né? Menos técnica, esse enriquecimento, essa administração financeira, né? O que o senhor poderia nos dizer desse momento que nós estamos agora em 2018, né?
disso poder estar acontecendo? Eu acredito que é alguma coisa atualizada, né? E o senhor trabalhou com corporações, né? Corporações normalmente que fazem grandes investimentos. Eu cheguei a fazer muitas palestras no sul do país, né? São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, vários lugares, sim. universidades, faculdades, e você levava Esse conhecimento, para as pessoas. O problema do investimento da pessoa física é cultura. Nós, não é só na parte da educação escolar, mas da educação em geral, pessoal, pessoal familiar. E de todos os segmentos. Normalmente a pessoa acha, mas eu sou, vamos dizer, eu não tenho dinheiro, ou então, eu não conheço isso, eu tenho medo de fazer isso, qualquer coisa. Nós já superamos muito a respeito disso. O Brasil já teve uma superação muito grande, superou esse pensamento. Através de quê? Com muito trabalho veio sendo desenvolvido pelas bolsas, por vários bancos, vários segmentos, corretoras, bancos de investimentos e todo o segmento do mercado financeiro. Então, quando se fala é o mercado, quer dizer, vai prejudicar o mercado não é só a Bolsa de Valores. O mercado é todas as instituições financeiras que envolvem o mercado. E isso é mais demorado para as pessoas entenderem. Isso leva tempo para você ver as dificuldades de você levar esse conhecimento. Essa cultura, digamos assim, né? Seria uma cultura? Exatamente. É uma cultura, Seria né? uma cultura. Uhum. A cultura do investimento. O cara vendia o imóvel que ele tinha, aplicava o dinheiro e achava que estava ganhando uma fortuna. Quer dizer, era um erro. Quer dizer, por quê? Por que acontecia isso? A pessoa não tinha uma visão, nunca lhe foi orientado e lhe ministrado. Sim. Não lhe foi ministrado uma orientação, uma maneira de fazer investimentos e de como funciona a economia. Mas eu acredito que a própria internet, eu estava conversando com uma pessoa ontem, ela democratizou uma série de coisas, porque algumas coisas que não eram ditas ou ditas só para um grupo de pessoas num certo nível, hoje é dito para pessoas comuns, a real democracia, né? Ela aconteceu através da internet. E sempre desenvolver, acompanhando o crescimento, aprender e dentro daquilo que você falou, sempre estudar e conhecer os melhores ou os caminhos que existiam. Eu já era corretor há muitos anos, já operava em bolsa há muitos anos, tinha uma corretora. Quando eu conheci esse mercado futuros. Era algo novo? Ou não, para nós. Tá, para nós. No Brasil, você tinha o mercado futuros somente voltado por algumas empresas multinacionais e algumas cooperativas que operavam o mercado, por exemplo, de café. Sim. Em Londres, nos Estados Unidos e tudo mais. Mas aí começou a surgir a produção de soja no Brasil. Mas era uma produção de soja negociada no mercado futuro, nos Estados Unidos, com um volume muito grande. O Brasil fazia alguma coisa disso. Eram poucos lugares, como por exemplo o Rio Grande do Sul, e uma boa parte do Paraná. Conhecia o mercado internacional e tudo mais, falei, mas o que é isso? Aonde você poderá aprender
É nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos? Porque lá que eu conheço que tem algumas universidades que podem lhe dar um conhecimento a respeito disso. Porque eu nunca me preocupei em ficar aqui sem conhecer as coisas. Eu tinha que conhecer. Sim. Foi assim que eu aprendi. Aprofundando, Na minha carreira, eu comecei com 13 anos de idade, eu sempre quis aprender mais. Como de fato eu fiz isso e fui para os Estados Unidos, para Chicago. Deixa eu só fazer só uma interferência aqui. Isso é interessante. Então, lá existe uma universidade que ensina essa ciência. Aqui eu fui, mais. Foi essa Universidade de Loyola, Sim, em sim. Chicago. O que eu queria? Eu queria exatamente aquilo que você fala. Aprender como é que você faz a coisa. Como que funciona dentro. Então, é o que eu fui aprender. Como é que funciona. E isso, eu fiz na Universidade de Loyola com o Dr. Mirza, na área de economia, né? Sobre commodities. Tanto é que ele dava aula lá, inclusive ele tinha cursos na própria Chicago Board of Trade, ele dava os cursos lá. Você aprende a visão mundial do mercado. Você passa a ter um conhecimento muito profundo em todas as situações do mundo inteiro. De forma mundial. Você tem uma visão completamente diferente. Amplia. Quer dizer, tudo. Quer dizer, e isso te apaixona. Você passa a ter uma visão na frente. Tanto é que a especialização que você faz, você tem que escolher a mercadoria. Vamos supor, ouro, você tem que escolher soja. Então você passa a ter uma visão, estou falando do mercado futuro. Correto. Sim. Estou falando do mercado futuro porque ele lhe dá dando a minha experiência, ele dá uma visão completamente ampla. Deixa eu só perguntar uma coisinha. Essa palavra futuro, ela é exatamente porque as pessoas enxergam antecipadamente? É mais ou menos isso? Por isso o mercado... Não. Sim. O mercado futuro, a pergunta é boa. É pelo seguinte, porque o agricultor, ele planta a soja. Ele acha que ele vai colher tanto. Ele tem uma dúvida lá, porque depende da chuva, depende do tempo, enfim, da semente, se não deu uma praga. Nesse período entre ele colocar a semente na terra e até eu vender, até ele colher, tem um período grande. O mercado futuro desenvolveu exatamente para que o corretor se protegesse de perdas. Quando ele pôs o semente na terra, custava X, então ele sabe que ele plantando aqui nessa época, ele vai ter despesas, para ali, para lá, tempo, tal. Então, aquele preço que está sendo negociado naquela época que ele plantou, seria excelente para ele, cobria todas as despesas de uma margem de lucro boa. O que ele faz? Ele vende naquele preço. A venda que ele faz é o que mais difícil de entender. Não quer dizer que ele tenha que entregar aquilo lá. Há um risco. Não quer dizer que ele não tenha que entregar. Ele pode entregar, mas não. Mas o mercado futuro não é feito para você entregar a mercadoria, é feito para você se garantir. Quem que assume o risco desse período? É o especulador. O mercado futuro sem especulador não existe. Não existe. Então,
Tá, porque Então, nesse caso, deixa eu só fazer mais uma pergunta. Nesse caso, até o nome futuro aí é exatamente de alguma coisa um pouco incerta, porque o futuro ele é sempre incerto, né? E em que o especulador é quem acaba correndo esse risco. esse futuro, a maioria dos profissionais aprenderam a utilizar, usar a análise, as análises que não são só aquelas análises gráficas, mas as análises de informação, análise que você faz sobre toda a estratégia em cima daquela mercadoria, daquela commodity. Tudo que possa se relacionar, Acontecer né? e atingir aquilo lá. Então, é muito importante Sim, isso sim, aí. sim, Então, surgiram vários programas e sistemas para isso foram criados. Softwares, Com o advento softwares também. Sim, sim. Tecnologia, tecnologia da informação. Exatamente. Aham. Isso com que houvesse uma evolução hoje em dia. Quando eu Sim, comecei, não sim, tinha. sim, sim. Quer dizer, Eu mesmo, eu comecei com a máquina de escrever, hoje trabalho com computador, é um salto quântico, né, na realidade. Né? Chicago Freight tinham umas coisas interessantes, por exemplo, corretores, inclusive no próprio pitch, no próprio pregão, eles ficavam esperando determinadas informações. Para você ter uma ideia, isso era assim. Sim, sim. Quer dizer, essa época, por exemplo, do ano, o que já passou, o que tinha de gente no Paraná, por exemplo, em determinadas regiões de produção de café, prestando atenção como é que estava se comportando. E para Saber da evolução da safra. da geada. Aham. Eu tinha geada, olha, tá tendo, olha, não tá geou. Tá. O mercado subia, descia. As informações eram passadas, naquela época não tinha telefone celular. É verdade. Então tinha uma estratégia toda de sistemas de comunicação, rádio e tal. Enfim. Desenvolver-se uma... Coisas maravilhosas, porque funcionava. Sim. Tinha um cara, o peão que estava lá no meio da plantação lá, E dava informação. passava direto a informação, o que estava acontecendo. Olha, pode ficar fora. Enfim, quer dizer, essas coisas foram uma evolução Sim, sim. que começou a trazer o conhecimento das pessoas. Bolsas começaram a patrocinar isso. Havia interesse então das bolsas em estar dando esse conhecimento? As bolsas organizadas tinham interesse em fazer, porque é a única maneira de você trazer o pessoal para o conhecimento desse mercado. Eu estou falando do mercado futuro, mas do mercado de ações funcionou mais ou menos a mesma coisa. Só que o mercado de ações era muito mais fácil, porque você comprava o papel, vendia, você entregava o papel. Sim. Quando você falava do mercado futuro, é diferente. Mas então... Apesar de que você tinha o mercado futuro de ouro, que acontecia, mas você tinha o mercado futuro de índice, por exemplo, que é o movimento das ações. E se você não entrega nem recebe, Sim. se você não digo, mas número interessado razoável, no né? mercado, entenderem, demora muito tempo. Sim, sim, sim. E isso não acontece de hoje para amanhã. Demorou anos Então- a formação disso aí. Então, o que acontece? Você tem hoje mecanismos bons de funcionamento. Tem boas empresas, boas corretoras. Os que softwares trabalham direito. ajudaram a compor esse conhecimento, a deixar isso mais, digamos, enxuto, mais simplificado? O movimento disso foi uma coisa maluca. Nossa Senhora, hoje Houve em dia um você crescimento tem, disso. Não, hoje você tem programas que você nem imagina. Sim, que sim. É quase que robô, ou Não. é robô, É, ou é, robótica. sim, sim, quer dizer, sim. que funciona sem você falar, quer dizer, dispara pela ordem que você já deixou há 20 dias atrás, há um ano atrás. Consegue enxergar algo lá na frente. Ou na frente ou quando chega no momento. Sim, sim. Aham.
consegue Ele te dá identificar. parâmetros, tal, entendeu? Correto. Tal. E ele não me deixava entrar. Porque. Ele falava, você pode entrar, mas você eu não conta. Ai, Não é. Tipo, eu tinha um conhecimento tão. muitos anos na área, e você contava ali com jovens, estudantes Sim, e tal, não sei o que lá. Eu já era coroa, né? Deve ter sido mais ou menos igual eu fiz o Instituto Federal aqui, eu fiz tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas. E os meus colegas eram todos de 20 anos de idade, enquanto eu com 60. Algumas coisas para mim, eu estive lá vivendo e para eles era só história, né? Que eles só leram. Né? E você vivenciou. E eu vivenciei lá, Então, né? era Muito o meu caso, diferente. não é quer dizer que eu era mais inteligente ou melhor que ninguém que estava lá, lógico, né? Não tem nada disso. Mas acontece o seguinte, que a minha vivência Sim. dava assim de 10-0 em cima deles. Por quê? Não porque eu era mais inteligente, mas porque tinha sido meu dia a dia. Durante anos, 30 anos. A história que a gente vive não tem como. Ela deixa na gente algo muito forte, que não tem como transmitir ao mesmo tempo, né? Porque no Brasil você não tinha. E eu acredito que ainda. Mas claro que hoje já tem. Mas não é tão profundo, porque lá eu tinha falando com uma pessoa que está em Londres, e ele disse que ele visitou uma universidade lá que aqui não era nem descoberta ainda em 1400, e lá já formava pessoas. Então é uma coisa, né, não tem, é uma questão de tempo também, né? Então eles têm uma vivência. Você vê que o mercado de Londres de café, por exemplo, você nem fala, café, açúcar e outros produtos, há quantos e quantos centenas de anos. Mas então isso é uma questão até mesmo histórica, né? Porque, por exemplo, o conhecimento que o senhor ganhou foi na sua própria história de vida, né? Foi. E então talvez nós estejamos num momento hoje em que esse algo pode ser aberto para pessoas, esse conhecimento detalhado pode ser aberto para pessoas. Então essa questão de domínio financeiro, né? Até, eu vou até citar aqui alguma coisa interessante. Porque veja só, o senhor sabe da minha ascendência lá de uma família que formou a República do Brasil, né? Então, inclusive eu perdi um documento que eu tirei de um site da cidade de Araxá, em que foi pedido a um antepassado meu que ele ajudasse a estabelecer a República, isso em 1890, que ela foi em 89, né? Exatamente. E então certas coisas, essa família, por exemplo, ela teve informações muito mais profundas do que as outras famílias comuns, né? Ou melhor, até eu que faço parte da família, mas por um acidente, não tive essa informação porque só as pessoas que estavam no topo, né, dessa família para ter essas informações e passar para as gerações futuras, né? Ali eu aprendi tudo que você pode imaginar, desde do arquivo, como é que começa, para saber acompanhar tudo com o terabalanço, como é que funcionam as análises de balanço. Eu aprendi tudo isso aí. Por exemplo, se eu tivesse uma empresa grande naquela época e quisesse vender, tinha que ser feita uma análise na contabilidade, né? Para entender se realmente valia a pena comprar aquela empresa. Nessa época o senhor saberia. Exatamente, esse departamento tem cursos e programas excepcionais, muito bom. Eu quero primeiramente aqui agradecer, né, porque só esse pouco que o senhor nos passou nesse tempo todo já deu para ter uma noção muito grande de coisas. Embora não são todas as pessoas também que têm a capacidade de absorver de tudo isso que o senhor transmitiu, né, absorver esse supra-sumo, né, o melhor de tudo isso, a síntese disso tudo, né? E que realmente é alguma coisa muito, muito profunda, né? E talvez até por isso que eu não consegui aprender nesse meio tempo aí nada a esse respeito, também porque não busquei e agora estou me interessando por esse conhecimento, né? Mas eu fico muito agradecido por esse espero que tenha Nossa, e como? Coisa, eu tenho certeza que não só a mim. Que bom que o senhor gostou também desse momento de poder estar transmitindo isso, né? A internet hoje, ela gosta disso, de estar
mostrando para as pessoas, né? Quem sabe lá, alguém lá, a gente nem imagina onde, vai captar algo de interessante e vai poder ser beneficiado. Sim, coisas que foram feitas. Eu deixou registrado nesse tempo coisas importantes. Muitas eu fui precursor. Maravilha, maravilha. Esperamos que você tenha gostado desse bate-papo nosso com o Sr. Mauro. E se você gostou, dá aí o seu like. Inscreva-se também no nosso canal, sabendo que aqueles que se inscreverem no canal Paulo Roberto I vão estar concorrendo a um final de semana com tudo gratuito em Campos do Jordão. Inscreva-se então, falem com seus amigos para que eles também se inscrevam. Todo aquele que se inscrever estará concorrendo a esse final de semana. E isso será sorteado quando nós chegarmos aos 100 mil inscritos no canal Paulo Roberto I. O meu abraço a vocês.